Meus irmãos e minhas irmãs, seguidores do canal, nós estamos aqui mais uma vez trazendo uma nova mensagem da Palavra de Deus para a sua consolação e conforto espiritual, certo? Bendito seja Deus, né? Graças a Deus que nos dá uma nova chance. E antes de começarmos aqui a falar sobre o tema de hoje, que é fomos chamados à vida, nós pedimos a vocês, né, que dê o seu like aí. Nós fomos orientados para dizer isso porque o YouTube vai ver a relevância dos vídeos, o conteúdo, e vai indicar para outras pessoas. Então dê aí o seu joinha, né? E ao terminar de ver, de ouvir o vídeo, compartilhe com outras pessoas. Se ele lhe tocou, se ele lhe ajudou, lhe edificou, compartilhe com outras pessoas. E onde chegar o compartilhamento, nós convidamos as pessoas a se inscreverem no canal, para que cresçamos juntos, você faça parte de uma comunidade de fé que ele apoia, né? Bendito seja Deus. E quando chegar o compartilhamento, se inscreva e aperte lá no sininho, né? E aperte lá em todas. Seja bem-vindo, será uma alegria tê-lo na nossa comunidade. Bendito seja o Senhor. Então o assunto de hoje é fomos chamados à vida. Nós terminamos de apresentar uma série que falou dos eventos, 7 eventos relacionados à passagem do Messias aqui com os homens e com a igreja, né? Desde a humanização até a sua volta. Então, eis um tempo da gente dar uma resposta para isso. Ele vai voltar. Então, nós somos chamados à vida. E se o Senhor se revela tanto para nós devemos valorizar essa vida, que começa aqui na matéria, mas se estende num projeto bem especial, bem superior. Então vamos direto ao assunto. O texto, nós escolhemos aqui um texto de introdução, que é o Salmo 139, versículos 3 a 16. Diz o seguinte: pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Irmãos, aqui convém a gente fazer uma contemplação nesse texto, ó. Possuíste os meus rins. Como foi? Quem possuiu os nossos rins? O Senhor. Mas em que sentido? Ele tirou os rins e ficou com os rins? Nada disso. Aqui está falando no começo de toda a nossa história, o nosso interior. Os rins aí representam o máximo, a mais profunda interioridade nossa. Então ele já estava lá. E o texto vai aprofundar, né? Possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Cada tecido que ia sendo formado, o Senhor estava lá formando. E aqui o salmista, que é Davi, diz: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. É a ciência, né? Tal ciência é grande obra, diz mais na frente. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma sabe muito bem. Ó. Os meus ossos não te foram encobertos. Quem é que vê os ossos de uma pessoa quando está sendo formada? O Senhor via os nossos ossos. Quando no oculto foi formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Aos teus olhos viram o meu corpo ainda informe. O pai e a mãe passaram a ver de uma forma tão de longe, né? Tão não clara, né? Na ultrassonografia, né? Mas o Senhor viu o nosso corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas. Sabe o que foi que eu pensei quando eu li essa frase aqui? E no teu livro todas as coisas foram escritas. O Senhor, através da sua secretaria lá no céu, que é uma força de expressão, ia lavrando uma ata, um diário da nossa formação. Ia produzindo o nosso filme. Bendito seja o Senhor. Quando nem ainda uma delas havia, o Senhor ia narrando a ata, produzindo o diário, valorizando cada segundo, cada momento da nossa geração, quando estávamos sendo gerados. Isso é uma contemplação. Como pode um ser absolutamente real, feliz, onipotente, independente de tudo e de todos, ocupar-se com o homem? Você já pensou nisso? Como pode?
paz com o homem. Quando a gente fala um ser real, feliz, onipotente, independente de tudo e de todos, quando a gente fala em real, está dizendo um ser muito mais do que meramente realizado, resolvido, com todos os seus problemas solucionados. Quando um ser que realizado, é aquele que está resolvido e que está com todos os problemas solucionados. Realizado. Ou seja, o real veio para ele. Mas o Senhor é um ser real. Ele nunca precisou de ser realizado. Ele é real. E como pode um ser desse preocupar-se com o homem, né? Qual seria a causa dessa tão grande estima, né, que ele tem pelo homem? Eu creio que o amor seja a causa dessa grande estima, sendo que também é a essência natural deste ser. Deus Pai e o Espírito Santo, a essência deles é o amor. E esse amor é a causa dessa grande estima, só pode ser. Inclusive, nós já vimos histórias de grandes homens, grandes mulheres na história da igreja, que amaram muito a Deus com a sua vida, né? Mas o apóstolo João diz o seguinte: ele nos amou primeiro. Bendito seja o Senhor. Em Hebreus 2,6, para não ficar nesses meus comentários só, diz o seguinte, em Hebreus 2,6: mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que o visites? Ele diz, em um certo lugar, está lá em Salmos 8, versículo 4, né? E quem falou foi Davi, né? Que é o homem para que te lembres dele? Quem é? Isso é uma pergunta, né? Uma indagação. E aqui temos uma resposta. O homem é o projeto especial de Deus que após o pecado só será o que deve ser em plenitude no ou após o momento da glorificação. Será a sua imagem e conforme a sua semelhança, como foi o projeto lá de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, né? E na criação também lá em Gênesis 2,7. Conclusão dessa introdução: uma explosão de amor imensurável chamou-nos à vida. Só que tem um problema. O único problema é esse amor não ser reconhecido e recebido pelo homem. Para que os dois, ou seja, Deus e o homem, numa relação perfeita de amor, em um certo momento, ao invés do amor de Deus, entra em cena, sem outra opção, a ira de Deus. Ou seja, Deus amou dessa forma e o único problema é não ser reconhecido e recebido. Porque em algum momento esse amor vai se transformar na ira de Deus, no juízo final. Então, será cassado ou desfeito tanto o chamado que Deus fez, como a pessoa que foi chamada. O argumento científico e biológico. O homem é um de milhões que disputaram, né, a fecundação de um óvulo, saindo vencedor. O homem é isso. 1 milhão que disputaram a fecundação de um óvulo, saindo vencedor. Será que foi você que quis e pôde agir e assim prosseguir no projeto da vida? Foi você? Com certeza todos sabem que não. Creio que não foi você que quis e pôde, e que isso não foi por acaso. Uma força, ou seja, uma pessoa de inteligência e poder superior agiu, e isso porque você foi chamado à vida. A palavra de Deus está nos chamando hoje para valorizar a chance da vida. Embora tenha sido uma decisão unilateral, né, da parte de Deus, mas ele é soberano. A vida da qual eu falo, então, nós falamos aqui no aspecto do mundo biológico, né, onde um ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. 4 verbos. Já no mundo espiritual, que é a vida da qual eu falo, né, como foi chamado essa vida, ele foi chamado também a biológica, mas muito mais do que a biológica, um chamado específico para a vida espiritual. Ou seja, vou repetir, na vida biológica, ele nasce, cresce, reproduz e morre. Para o chamado ao mundo espiritual, ele nasce, cresce, eterniza, reproduz e vive. Aqui tem 5 verbos, no outro só tem 4. Vou repetir, viu? Na repetição a gente fixa melhor. No mundo espiritual, que é a vida da qual eu falo, ele nasce, cresce, eterniza, reproduz e vive.
O chamado à vida biológica, ele nasce, cresce, reproduz e morre. É aqui ele vive. E sobre essa questão eterniza. Parece ser algo novo, né? Mas não é, está na palavra de Deus. É quando ele se encontra com Deus. No caso cristão, é através de Jesus. Ele eterniza. Na verdade, eterniza porque ele passa pela eternização. Mas ele não tem poder para se eternizar. Ou seja, entrar no projeto da vida eterna. Isso é Deus que faz. No caso cristão, como já falei, é através de Jesus. Em João 14,6, ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Em João 10,9 diz que ele é a porta, não há outra porta. Eu sou a porta. E em João 11, 25, 26, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Eu acho que o amado internauta, né, já percebeu que eu gosto de falar certas passagens da Bíblia, né, de repetir aqui e lá. É porque são indispensáveis, são muito cruciais para o nosso entendimento e esclarecimento espiritual. Então, nós fomos chamados à vida em uma decisão unilateral de Deus, devido ao seu imensurável amor. Imensurável, não se pode medir. Eu ia colocando aqui, devido ao seu grande amor. Grande é pequeno. Nesse conceito aqui, o grande é pequeno. Agora, o grande muitas vezes se pode medir, né? Mas o imensurável, o homem não pode medir esse amor de Deus que o levou a criar o homem. Aceitar esse chamado é provar e viver a realização aqui e na eternidade. Rejeitar esse chamado é desgovernar-se na estrada, sujeitando-se às mais cruéis sequelas e, finalmente, o sofrimento eterno. Então, não troque o chamado à vida por um hobby ou por um passatempo. Já vi pessoas deixar de buscar a Deus, porque tem um hobby, um passatempo, uma curtição, um esporte preferido, né? Ou ver os outros praticando e se afastam de Deus. Não faça isso. Abandonar Deus por essas curtições terrenas. Deus te dê força para que você possa prosseguir. Bendito seja o Senhor. Aqui eu lhe convido agora para um questionamento baseado em 4 questões, que diz o seguinte: é verdade que você não escolheu vir a vida, mas sendo a vida boa, mesmo sem a tua escolha, Deus quis te agraciar. Você é grato por isso ou tem a revolta por isso? Porque Deus te trouxe a vida? Eu mesmo já cheguei a ouvir alguém dizendo, não sei para que foi que eu nasci. Não pedi para nascer. Não deixe esse pensamento, essas palavras, esse sentimento se apoderar de você. Senão, nunca será bom. Nunca será bom. 2. Sendo a vida boa, o Senhor não te projetou só para o mundo biológico, mas também para o pós. Exatamente a solução que Deus tem para que a vida não tenha fim. Eternizar. Fazer você passar pelo seu filho, que é a porta, né? Crer nele. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. E aí, você está disposto a esse voo de alma? Não é voo de coração, não, é voo de alma. O Salmo 90 diz que nós passamos por aqui um tempo, o Senhor cuida de nós todo o tempo, e no final nós voamos. Bendito seja o Senhor. Você está disposto a esse voo? Ou quer ficar por aqui como uma avezinha que nenhum voo faz, né? Só por aqui rasteiramente. 3, por que você tenta fugir de Deus, se para onde você for, lá Ele está? Por que você tenta fugir de Deus? Amado, amada irmã, ore com bem força de fé. Fale a Deus da sua vida, do seu estado. E como Saulo, no caminho de Damasco, pergunte ao Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Embora ele já tenha lhe dito, para muitas pessoas é a primeira vez que estão ouvindo esse conteúdo. Pode ser. Mas para outras, já conhecem a verdade. O Senhor já lhe disse o que quer que você faça. Mas você tem direito de lhe fazer essa pergunta outra vez, dependendo do seu estado. Com certeza Ele será benigno para contigo. Seja sincero com o Senhor, abra-se para o Senhor, grite forte para o Senhor. Estou falando gritar literal, não, né? Derrame o coração, chore ao Senhor.
conte o seu estado. Peça socorro. E, Senhor, segure na minha mão, que eu não estou tendo condição de caminhar sozinho. Não aceite o chamado da vida só para cá, porque ele não é só para cá, onde você nasce, cresce, reproduz e morre. Aceite esse chamado, você já passou por ele, e o chamado para a vida espiritual, o pós-biológico, né? Onde você nasce, cresce, eterniza, reproduz e não morre, vive. Bendito seja o Senhor. Então que o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe, cure as tuas feridas, te dê paz, te dê ânimo, te dê força, te dê entusiasmo na vida. E eu peço nesse momento ao Deus Todo-Poderoso que abençoe a humanidade toda, nos dando paz, em nome de Jesus.